Deus tem me mostrado algumas coisas nessa manhã sobre a ceia e também sobre as nossas práticas de uma forma geral. Aquilo que nós fazemos diz daquilo que nós somos, ou seja, o testemunho é tudo aquilo que reflete do nosso interior. A Bíblia diz que o homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. Estou muito grato por cada um de vocês, porque se vocês estão aqui, porque vocês estão alinhados à visão do Espírito Santo. Não à visão do pastor Edson, porque essa visão alguns outros líderes e pastores também têm e são bem conceituados. Alguns pegam essa veia da oração em língua, da confissão da palavra, e outros simplesmente utilizam isso para o seu benefício próprio, crescimento espiritual, mas falam sobre prosperidade, sobre cura interior, sobre vários temas, libertação. Eles são cheios do poder do Espírito Santo e têm as chaves de oração dentro deles, mas não transmitem para outras pessoas. Eles têm para eles, para se edificarem. O que eu tenho para mim que é bom, que eu não possa falar para outros, que eu não possa dizer, gente, orem em línguas, confessem a palavra. Então, se eu tenho algo que realmente faz a diferença em mim, eu quero passar para os outros. Mas tem muitos homens de Deus, e não vou julgá-los por isso, não o fazem, mas eles têm como uma prática espiritual. Você sabe muito bem, a maioria deles sim, mas tem um grande número também que fala das práticas da oração em línguas. Estava vendo uns estudos do Dr. Andrei Newberg, da Universidade da Pensilvânia. Ele mostra que a oração em línguas tem um fator primordial e fizeram exames usando a neuroimagem e descobriu-se uma série de coisas que ela faz no lobo frontal, no sistema límbico da pessoa, nas emoções, nas sensações espirituais. São várias coisas que a oração em línguas faz e afeta o nosso cérebro, e por isso é importante. Áreas que estavam adormecidas dentro de nós são despertadas e outras são colocadas em descanso para que a gente relaxe, para que a gente tenha uma paz de espírito interior. Isso eu achei muito, muito relevante. Eu comecei a falar ali sobre que as nossas práticas compõem a nossa união com Cristo. São práticas que refletem o meu novo nascimento, o teu novo nascimento, a tua vida com Deus. São práticas que são geradas dentro de você pelo Espírito Santo, não por você mesmo, né? Nós somos aquilo que fazemos. Nós fazemos porque nós somos aquilo em Cristo. Nós fomos transformados e pelo fato de eu e você termos sido transformados é que fazemos para Deus, é que temos práticas, é que vamos para a oração. Enfim, práticas como a confissão da palavra, por exemplo, você confessa a palavra de Deus. O que é confessar a palavra? É trazer à existência, através de textos bíblicos, uma realidade que não existe em você. Por exemplo, você está doente, então você confessa, eu confesso no poder do nome de Jesus, que o Senhor é quem perdoa as minhas iniquidades e que sara cada uma das minhas enfermidades. Então, eu confesso aquilo, até que essa palavra se torne em uma palavra rema, uma palavra do céu, uma palavra de Deus, até que eu entenda que aquilo, de fato, é uma profecia do alto para mudar a minha vida. A partir do momento que eu creio que aquela profecia é uma profecia do alto para mudar a minha vida, para impactar o meu coração, aquilo se transforma em cura dentro de mim. Aquilo se transforma em cura dentro de você. Quando, por exemplo, eu tenho uma prática de jejuar, e essa prática de jejuar, ela se transforma em uma prática rema, uma prática divina, uma prática do céu, uma prática que me une com Cristo. Essa prática transforma aquele ambiente, aquele lugar, aquela fala, em uma fala que produz milagre na minha vida. Se você e eu quisermos transformar as nossas práticas em práticas que geram milagres, continue praticando. Então a confissão não é outra coisa senão isso. É falar daquilo que Deus está falando e, portanto, aquilo que Deus está falando gera milagres dentro de mim. Por exemplo, a oração em outras línguas. Ela gera muito mais, porque ela, por si só, já é a prática do Espírito Santo, já é a fala do Espírito Santo dentro de mim, dentro de você. Aí ela promove lá dentro como se fosse o óleo no motor de um carro. Ela promove a lubrificação das válvulas, dos anéis, das bronzinas, do motor,
do cabeçote, ela produz uma lubrificação em todo o sistema, onde tem ferro com ferro dentro do motor. Então, ela promove para que o motor não se desgaste demais, para que as bronzinas, que as velas não se desgastem demais. E esse óleo, que é sempre trocado, porque de qualquer forma, em algum momento, as bronzinas acabam gastando, o cabeçote acaba gastando. Também no gastar, ele produz aquelas enzimas, aquelas borras de óleo que vão engrossando, e por isso você tem que ir lá e trocar o óleo de novo. Assim é a oração também. A oração é uma espécie de óleo do Espírito Santo que é colocado dentro de nós e que ele vai nas mais diversas áreas dentro de nós para lubrificar, para não nos desgastarmos, para levar-nos a uma área de descanso, a uma área de tranquilidade. É isso que Deus faz através da oração em línguas. Quando nós deixamos essa prática, nós estamos acumulando resíduos, como acumula o resíduo quando o óleo já está velho no motor. Quando o óleo está velho, ele não está só o óleo lá dentro, mas está o resíduo do motor pelo seu trabalhar do dia a dia quando é ligado. Então acumula esse resíduo. Então, quando nós não estamos orando, ou quando falta esse óleo do Espírito Santo dentro de nós, o que acontece? Começa a acumular estresse, começa a acumular dentro de nós ansiedade, começa a acumular o medo dentro de nós, começa a acumular a desesperança. As emoções começam a ser afetadas, os pensamentos já não se conectam muito bem. Há uma série de outros eventos que são considerados como resíduos dentro de nós, que vão se acumulando naquele óleo velho. Jesus disse: não se põe vinho novo em odres velhos, porque tanto o odre quanto o vinho vão se romper. Por que o odre velho? Porque o odre velho já foi usado, já se deteriorou com o tempo quando curtiu um outro vinho, um vinho anterior. Pelo fato de ter sido usado, então esse odre, esse barril, ele já tem fissuras, ele já teve desgaste interior, e por isso ele não vai curtir, aquela madeira não vai também passar para o vinho aquela riqueza de propriedades, porque a madeira que vai ser usada é um odre velho, já deu o que tinha que dar, né? Mamão que já deu cacho. Então, o que acontece lá dentro de nós? Criou resíduos, criou fissuras, brechas, e por onde é necessário um odre novo para que se coloque o vinho novo dentro de nós. A oração em línguas promove dentro de nós essa limpeza. Quando você compra um carro novo, geralmente o que você faz? Vai primeiro no posto de gasolina e troca o óleo. Ah, o cara disse que trocou o óleo. Não acredite, vai lá e troca o óleo. Você mesmo vai lá e troca o óleo, porque isso vai te dar uma garantia. E assim é a nossa vida. Não espere o pastor dizer: vai lá trocar o óleo. Eu vou trocar o óleo. Eu vou continuar a orar em outras línguas. Eu escrevi algumas coisas e organizei aqui, e deu nisso que eu vou falar para você. Então essa ceia é uma simbiose, é uma metáfora, claro, que simboliza a morte de Cristo, a crucificação de Cristo, mas também ela é uma simbiose entre o cristão e a ceia. Como eu sou a ceia, como eu sou essa ceia, eu começo a me tornar essa ceia, esse pão e vinho, na medida em que eu estou me entrosando no corpo de Cristo, eu estou me entrosando nos mandamentos, nos fundamentos, nas práticas, no exercício da palavra de Deus, no exercício da minha fé. Eu me torno parte do pão e do vinho, ou seja, o pão que representa o sacrifício e o vinho que representa também o seu sangue, mas que também representa ser ressuscitado com Cristo. Então, a ceia do Senhor é uma metáfora ou uma figura de linguagem que revela uma simbiose entre aquele que nasce de novo e Cristo. A simbiose, o que é? Significa uma relação íntima, interdependente, o que reflete a nossa união espiritual com Ele. Simbiose é essa união, essa junção
esse amalgamar, ou seja, essa fusão entre eu e Cristo, entre você e Cristo. Em São João 15:5, eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então nós somos esta vara que está conectada na videira. Então nós estamos conectados na fonte, no sangue do Cordeiro. Você está conectado no sangue de Cristo. Está entendendo o que é isso? Nós estamos nessa simbiose, nessa fusão espiritual. Eu nunca falei disso dessa forma. Então eu quero que você entenda muito bem, porque é algo muito profundo. Ele está dizendo, eu sou a videira verdadeira. Antes da crucificação, ele pega numa ceia e mostra, e faz isso, mostra os elementos que dizem quem Cristo é e quem nós somos nele, através da nossa interação espiritual, através do nosso relacionamento com Cristo. Acontece a simbiose, acontece a nossa fusão com Cristo, quando eu oro em línguas, quando eu medito na palavra, quando eu confesso a palavra, quando eu oferto, quando eu faço boas ações. Todas essas práticas me conectam a Cristo, me conectam a Deus. Isso tudo prova o quanto eu ainda estou conectado na videira. Enquanto eu experimento essa fusão, esse derramar, essa fluência do Espírito, este fluir dele dentro de mim. E é isso que ele quer. Ele quer que eu esteja cada vez mais conectado nele, que você esteja cada vez mais. Então, a nossa envolvência com Cristo pelo sacrifício da cruz, a união entre o cristão e Cristo se dá pelo sacrifício que Jesus fez na cruz e pelos resultados da obra redentora. Então, a nossa união com ele foi fato. Aconteceu, e agora aquele que aceita Cristo como Senhor, aquele que eu confesso, que me entende, que sofre a mutação espiritual dentro dele ao se deparar, ao se chocar com a verdade da palavra, aí acontece aquilo que está em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Visto que com o seu coração crê para a justiça, com a sua boca faz confissão para a salvação. Então acontece um milagre, um impacto, aquele impacto que houve quando Pedro ministrou, explicando ali em Atos capítulo 2, aquela multidão de quase 3.000 pessoas. E eles ficaram totalmente compungidos e disseram, o que faremos agora, varões e irmãos? E Pedro disse, cada um seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos vossos pecados, e depois disso recebam o dom do Espírito Santo sobre vocês. E a Bíblia diz que naquele dia agregou à igreja quase 3.000 pessoas. Tá pensando o que? Deus não faz? O sacrifício da cruz não faz? A palavra não gera conversão? Sim, ela gera, ela impacta. E quando você ouve uma palavra, quando você lê uma palavra, você ouve uma pregação, ela tem que impactar o seu coração. Ela precisa impactar as vidas as quais tem podido ouvir daquilo que você fala. A união entre o crente e Cristo se dá pelo sacrifício que Jesus fez, pelos resultados, e através da sua morte e ressurreição é que podemos ter a comunhão plena com Ele. Ou seja, sem isso, a legalidade, aquilo que o diabo tinha de poder sobre as nossas vidas, ainda perdurava. O diabo tinha ainda a legalidade, ele tinha o controle, ele tinha a permissão. Ainda a condenação pairava sobre nós. Mas a Bíblia diz, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que aceitaram a obra redentora de Jesus e que não andam mais segundo a sua carne, mas andam segundo o Espírito. Romanos 8, versículo 1. Romanos capítulo 6, versículo 14. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Assim como ele foi sepultado, nós fomos sepultados com ele pelo batismo. Portanto, agora, andemos nós em novidade de vida. Andemos, caminhamos com ele, façamos coisas para ele, nos envolvamos na oração, na palavra, no jejum, na adoração. Porque assim como o corpo é um,
e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 12:12. Porque assim como um corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Nós somos este um em Cristo. Eu e você somos este um em Cristo. Agora o pão e o vinho como símbolos dessa simbiose. Vamos lá. O pão e o vinho na ceia são símbolos que nos direcionam à obra de Cristo. O pão representa o corpo de Cristo entregue por nós e o vinho representa o sangue derramado. Estes elementos são mais do que cerimônias comuns, são lembretes visíveis da nossa união com Cristo. O que Jesus disse em Lucas capítulo 22, versículo 19? E tomando o pão e havendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. A ceia do Senhor é um momento cerimonial onde relembramos e celebramos essa simbiose espiritual, essa conquista, aquilo que Ele estabeleceu para nós, o acesso à ponte, a conexão, aquilo que viabilizou a nossa sorte, a nossa mudança, que nos deu os créditos, que nos trouxe as bênçãos, que nos trouxe as promessas, que possibilitou os galardões, tudo aquilo que nos fez herdeiros da multiforme graça, da promessa, tudo aquilo pôde ser trazido pela cruz. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. 1 Coríntios capítulo 11 e versículo 26. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 6:17 que aquele que se une com o Senhor se torna um espírito com Ele. Nós nos tornamos junto com Ele. Essa simbiose, essa conexão nos torna um com Ele. Então, quanto mais você orar, vale a pena orar. Vale a pena estar com Deus. Vale a pena orar em outras línguas. Vale a pena tirar um tempo para estar a sós com Deus. Vale a pena ter práticas espirituais que nos levam a esta conexão espiritual com Deus.